Olá, Estamos ao pessoal. vivo. Estamos ao vivo aqui agora com meu querido amigo. Gui. Muito tempo, amigo. Nossa, saudade de você. Que bom que você está aqui hoje, que bom que você está aqui para compartilhar um pouquinho, né, do nosso trabalho como leitores de registro acástico, como clientes do outro, né? Então, gente, boa noite, sejam bem-vindos a vocês que estão aqui no Facebook. Essas terapias holísticas, né? E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho do meu trabalho, né, com os registros acásticos, né? Então, eu e o Vitor, nós nos conhecemos tem 5 anos, né? E numa formação, né, de leitores de registros acásticos, de consultores de registros acásticos. E durante a formação, nós fazemos muitas trocas que fazem parte da prática, né? Acho que não, você não vai estudar teoria, né? Você estuda a prática. A prática é o que vai fazer com que você vá desenvolvendo, né, a sua intuição, todo aquele trabalho que a gente vai desenvolvendo durante o acesso aos registros. E aí nós fizemos muitas trocas, né, Vitor? Bastante trocas. E essas trocas, olha, foram muito significativas, porque ao mesmo tempo que nós né, pelo aprendizado, né, aprendendo a acessar os registros, aprendendo a se conectar com esse campo, né, nós também passamos por um tratamento. Né? Um vai tratando o outro, e são muitas liberações, muitas curas realizadas, e a gente guarda isso, a gente não consegue esquecer isso, guarda, isso fica registrado, né, na nossa história. Então, Vitor, eu queria que você contasse, primeiro falasse um pouquinho, né, se apresentar, quem é você, quem é o Vitor, né, o terapeuta, o Vitor também é terapeuta holístico, e para você, como é que foi as leituras, né, dos registros, né, o que você sentiu que realizou mudanças na sua vida? Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, o cronômetro está começando a contar agora. A gente já estava ao vivo já? Ah, já estava ao vivo. Só um sustinho que eu levei. Bom, eu sou o Vitor. Eu tenho uma trajetória, assim como a Graça, bastante longa e bastante diversificada, né? Eu acho que, só para resumir um pouco a minha trajetória, eu diria que eu sou principalmente professor e terapeuta, né? Eu ocupei muito essas duas posições na minha vida. Eu também fui empreendedor, trabalhei na área socioambiental, com projetos sociais, projetos ambientais. Isso foi importante para mim para conhecer as dores do mundo, para conhecer as dificuldades que as pessoas enfrentam no mundo, né? Os mais variados problemas que a gente vem enfrentando como civilização, né? E a minha trajetória como terapeuta, ela se iniciou. Eu conheci a Graça bem no comecinho dessa trajetória, né? Bem no comecinho dessa trajetória. Então, assim, eu estou aqui, né, tentando pensar nas coisas mais importantes, assim, das quais a Graça participou na minha vida. E eu tenho certeza que ela participou da minha virada de chave muito forte, assim, a minha virada de chave como terapeuta, porque eu tinha várias crenças limitantes em relação a, a mediunidade, espiritualidade, trabalho com espiritualidade, prosperidade com trabalho espiritual. Eu tinha muitas crenças limitantes, assim, né? E eu vinha trabalhando elas, assim, eu já estava começando a trabalhar com elas quando a gente começou a fazer essa formação juntos. E acho que uma das primeiras coisas que aconteceu foi assim, a gente fez um investimento alto, né, Graça, para a gente fazer essa formação, né? A gente pagou em dólares e tal. E foi muito interessante porque o retorno ele já começou a acontecer durante o curso. O curso tinha essa coisa interessante de ter muitas pessoas com muitas habilidades, né? E eu lembro que eu me sentia um peixe fora d'água, assim, porque eu tinha algumas crenças do tipo, mulher tem mais intuição do que homem não é tão intuitivo, homem é muito racional. Eu tinha crenças do tipo, essas coisas de magia e mediunidade são coisas de gente muito inspirada, gente que não é pragmática, é, gente que ganha dinheiro de outras formas, né? De formas assim não muito bacanas, né?
Tinha várias crenças muito difíceis de trabalhar para quem estava despertando para a mediunidade, né? E acho que essa é a primeira coisa importante. Estou contando um pouco da minha história, mas a Graça foi a minha principal parceira, né? Não quero comparar a Graça com ninguém, mas ela foi a minha principal parceira nesse curso. E a gente fez trocas muito bonitas, muito assim, comoventes. A gente chegou a se emocionar, a chorar junto, né? E, e eu estava nesse processo ainda de, poxa, mas né, o que eu vou fazer com isso, né? Será que eu tenho mesmo isso? E, e assim, não sei nem por onde começar essa história. Primeiro porque acessando os registros junto com ela, eu comecei a perceber que eu tinha esse dom mesmo, que eu tinha, né, esse potencial. Só que não era só quando eu acessava que eu percebi esses dons, porque a Graça ela me trouxe vários encontros com os meus mentores assim, e aquilo era muito importante porque para a gente acreditar no intangível, né, para a gente acreditar na nossa espiritualidade, para a gente ter fé e para a gente atravessar momentos difíceis, tudo isso, né, questões financeiras, questões de família, um dos desencadeadores, né, da meu despertar espiritual foi a morte da minha mãe. Então a gente estava lidando com coisas muito difíceis, né, e com crenças muito limitantes. Era muito importante para mim receber mensagens dos meus mentores e a Graça trouxe muitas mensagens dos meus mentores. E aí as pessoas podem até pensar assim, né? Poxa, mas essa conversa aí talvez não sirva muito para mim, porque eu não estou trabalhando com minha mediunidade, minha espiritualidade. E na verdade isso é outra crença limitante, né? Todos nós trabalhamos com mentores. E não existe trabalho ou material ou espiritual. Todo trabalho ele é material e espiritual. Não importa se você é lixeiro, se você é herveiro, vassoureiro, se você é curandeiro, se você é peixeiro, feirante, se você, não sei o que você está pensando, se você é engenheiro, se você é matemático, se você é professor, se você é médico, todos trabalham em uma dimensão que atua no concreto, uma dimensão que atua no espiritual. Todos nós trabalhamos com nossos mentores. Mesmo que nosso trabalho não seja assim declaradamente espiritual ou mediúnico, né? A gente sempre pode estar mais antenado e conectado com a nossa intuição e com nossos mentores ou não. Agora, evidentemente, para quem vai fazer um trabalho espiritual, a gente muitas vezes tem que dar vários passos de fé, vários saltos de fé, né? E às vezes a gente tem que ter uma conversa. Despertar muito a intuição, né? Porque a gente não confia até o momento que a gente começa a praticar, né? E aí, e cada um de uma forma diferente, né? Assim, a forma que eu acesso os registros, que eu conecto, que eu recebo as informações, é completamente diferente do Vitor. Completamente diferente. O dele é uma leitura assim, muito, não sei, é diferente, né? É diferente, mas traz assim umas mensagens fantásticas, uns insights, e a gente acessa informação que era um bloqueio que a gente sentia, mas a gente não via, né? A intuição avisa para a gente, né? E a gente não consegue entender aquilo. Então, no acesso aos registros, aquilo vem, fica claro. Nossa, mas é isso que eu preciso largar, é isso que eu preciso desapegar, é isso que eu preciso focar, é isso que eu preciso desenvolver. Não é assim, Vitor? Uhum. Eu lembro que, na minha percepção, tá? A Graça é uma leitura de registros mais clássica, e trabalha muito com a visão, né? Eu consigo abrir a visão com mais facilidade quando estou fazendo um trabalho espiritual. Eu sou xamã e eu trabalho com ayahuasca. E nesses trabalhos eu sinto que é mais fácil para mim eu não preciso me concentrar muito para acessar informações visuais. Eu tenho uma mediunidade de cognoscência mais forte e ela acaba sobrepujando as outras, né? Eu converso com as pessoas e eu começo a intuir e sacar coisas sobre as pessoas muito rápido, né? Só que esse tipo de mediunidade, muitas vezes as pessoas acham que é achismo ou acham que é
que é coisa da minha cabeça, porque não é alguém soprando uma informação, né? A gente tem uma tradição no Brasil que mediunidade é quando você vê coisas ou quando alguém sopra alguma coisa no seu ouvido. E a minha é um canal direto de cognoscência. Eu converso com as pessoas e começo a sentir questões, bem muito fácil para mim, né? Nesse lugar. Mas olha Agora, só, essa Pedro, só um minutinho. Você falou que a minha forma de leitura é muito visão, sim, mas depende muito do cliente. Tem cliente que eu não consigo ver, mas eu sei, sabe? É como se eu tivesse o mentor, o guardião do registro da casca daquela pessoa, telepaticamente passa a informação para mim e eu vou falando. Né? E da mesma forma, quando eu falo, a pessoa falou assim: eu já sabia disso antes de você falar. É algo assim que parece que a pessoa conecta junto comigo, entendeu? Uhum. Então, depende muito do cliente. Tem pessoas que vêm, né? Então, o normal é realmente visão. Eu vejo, né, imagens, eu vejo assim, como se fosse um filme, passando um filme, né, da vida da pessoa, ou dessa vida, ou no ventre materno, ou eu venho a informação de que é um padrão da ancestralidade, mas depende muito do cliente. Né? E você Sim, falando que o nosso trabalho é diferente, porque nós fazemos parte de uma egrégora espiritual. Né? Então, assim, eu faço parte de uma egrégora, você faz parte de uma outra egrégora. Então, nós temos grupos que trabalham junto com a gente dentro dos registros. Né? Então, uma leitura de registros vai ser muito difícil. Nunca é igual de um terapeuta para o outro, porque depende da egrégora que trabalha junto com ele também. sim, sim. Eu acho que eu só falei isso porque assim eu acabei meio que desistindo um pouco desse trabalho com os registros acásticos da forma mais clássica, porque justamente é na conversa e é sentindo no faro, no meio da conversa, que eu vou acessando as coisas com as pessoas, né? E se tem alguma dúvida, se sempre tem que entrar em um lugar mais difícil, mais denso, eu gosto de entrar com a medicina da floresta, né? Com a nossa medicina ancestral indígena. E, e assim, a minha sensação é que, da forma como nós aprendemos a fazer a leitura de registros acásticos, você se adaptou um pouco melhor com aquele modelo que foi passado para a gente, né? E você estava mais pronta para aquele modelo. Mais nesse sentido que eu quis dizer. Mas é claro, todos nós temos todos os tipos de mediunidade, né? Inclusive, esse curso foi muito bom para mim, porque eu percebi que a gente tem todos os tipos e a gente desenvolve todos eles e a gente tem alguns predominantes e outros não, né? Mas para mim, que estava meio assim numa situação ver para crer, né? Foi importante que você acessasse tanto, né? A graça, para quem não sabe, né, nossa história, ela acessou muitos dos meus mentores como se ela estivesse dentro do filme, não é como se ela estivesse assistindo um filme, como se ela estivesse dentro do filme, e ela via e conversava com os meus mentores como se ela estivesse fazendo parte daquilo. Eu tinha até uma invejinha branca, assim, do tipo, ela tá vendo, ela tá conversando. E eu aqui, né? Era tudo fogo pra gente se conectar às vezes, né? Achava engraçado, mas, enfim. A Graça foi uma das pessoas que mais me estimulou, e não foi porque ela quis necessariamente, foi porque a gente fez essa troca. Esse tipo de trabalho é um trabalho muito sutil e muito bonito, porque a gente tem que abrir mão do julgamento, né, e trazer as informações da forma mais pura e cristalina, da forma como a gente recebe. A gente tem a função de intérprete, a gente tem a função de fazer aquilo ter um sentido para a pessoa, mas a gente busca se limitar a isso, né? Então, como a gente estava ainda, inclusive, nesse exercício do não julgamento, do que veio, veio, né? E às vezes vem umas coisas que a gente fala, opa, mas isso é isso mesmo, né? E o Exatamente. que isso tem a ver, né? E a gente acha que não tem a ver. Foi muito importante para mim estar onde eu estou, né? Estar onde eu estou. E assim, eu realmente mudei completamente de vida depois desse curso que eu fiz com a Graça e das nossas trocas. Eu fui aceitando de fato aquilo que eu tinha muita dificuldade de aceitar. Eu fui aceitando meus dons, eu fui começando a falar de mim dessa forma que muita gente às vezes ainda julga e acha estranha, mas
por outro lado, aquelas pessoas que estavam prontas para me conhecer e para receber minha ajuda, elas foram começando a chegar na minha vida, e também houve muita ruptura de paradigma, né? Quando uma pessoa começa a se aceitar, as pessoas ao redor começam a se aceitar e te aceitar também. Então, hoje é meio que lugar comum que eu sou curandeiro, sou xamã. Se as pessoas têm algum problema com isso, na minha vida isso virou um problema delas, né? Isso virou um Exatamente. problema delas. Isso não é mais problema meu. Isso eu já aceitei e incorporei na minha vida plenamente. E não significa que eu não faça outras coisas, né? Eu voltei, por exemplo, graças na pandemia, a dar aulas de inglês para pessoas que têm dificuldade, né? Essa função do professor, essa função do liberar as crenças, superar crenças limitantes, do trabalho de encontrar o potencial em si mesmo, é um trabalho que naquele dia eu fazia quando eu era professor, eu só não tinha muita consciência disso, né? Só que hoje, mais potencializado e mais consciente dos meus dons, eu misturo muito esse lugar do terapeuta e do professor, sabe? Em todos os meus trabalhos. É interessante, Vitor. É uma coisa que você tocou aí. As pessoas tem algumas pessoas que têm dificuldade de aprender uma língua estrangeira, né? E isso pode ser solucionado numa leitura de registros acásticos, né? Numa leitura de registro, você pode ir conectar, encontrar onde foi que aconteceu esse problema, e ali a gente já liberar, ressignificar. Eu falo para os meus clientes, quando a gente acessa os registros, primeiro que registro não é um lugar, né? Não é um lugar físico, né? É um lugar, um lugar, como é que não é espiritual, é um lugar, é um campo energético, né? É um campo energético onde ficam registradas todas as emoções que a nossa alma vai experimentando, vai vivendo, né? Se você nasce, né, e antes de você nascer, dentro do ventre da mãe, todas aquelas emoções que a mãe está sentindo, aquilo ali você está recebendo também, né? Então, aí você depois tem coisas na sua vida que você não consegue entender porque isso está acontecendo. A gente vai lá nos registros, aonde a gente vai lá no ventre da mãe e descobrir o que aconteceu com você lá, o que você absorveu de informação, de emoção, de padrão emocional, e aí a gente libera. A gente não muda o que aconteceu. O que aconteceu é fato, aconteceu. O que a gente muda é o que aquele fato significou. Né? De repente, a criança dentro do ventre, sentindo aquilo tem um significado para ela. Então, a gente agora, adulto, com outro entendimento, a gente ressignifica aquela situação. Né? E eu trabalho muito direto o Ho'oponopono dentro dos registros da caixa. É a ferramenta que eu mais utilizo, porque é a que eu mais acredito de limpeza, de ressignificar a crença, de liberação emocional, de memória. Né? Então, liberação de memória. Então, se os registros acásticos, é um banco de memórias da nossa alma, né? Para quem acredita em vidas passadas, tudo aquilo que a sua alma viveu em outras vidas, onde você teve um padrão emocional muito forte, né? De alegria, de tristeza, de dor, de sofrimento, de angústia, aquele padrão, aquela emoção fica registrado na tua alma, né? E você vai trazendo isso dentro da, né? Você é um ser só, né? Quem você é hoje, a sua alma é a mesma alma de vidas passadas. Então, você vai trazendo isso tudo dentro de você, no teu inconsciente, e pode ser, depende de uma situação que você vivencia aqui, isso starta, né? E você vibra e atrai isso. Então, o que a gente faz é realmente acessar, né, a informação e ressignificar essa história. Então, como o registro acástico é um banco de memórias da alma, então a gente, com o Ho'oponopono, a gente vai liberar aquelas memórias desse campo energético. E quando a gente libera essas memórias, elas deixam de vibrar e deixam de influenciar a nossa vida. Né? A gente não precisa ter o conhecimento, saber. Não, é simplesmente acessar, né? Pedir para o mentor, porque também tem pessoas que, mas eu posso acessar os registros para saber quem eu fui na outra vida. Não, nada disso é liberado. O acesso aos registros acásticos, ele só é liberado pelos mentores para a realização de cura. Cura. Você quer curar a sua vida financeira, quer curar seus relacionamentos, quer curar alguma doença no corpo físico, ou emocional, ou mental. Né? Então,
quando a gente acessa os registros, né, o próprio cliente vai se comunicar mentalmente com o mentor dele e vai falar o que ele quer solucionar. Então, se a origem daquele problema estiver no registro, ele vai mostrar. Né? Então, nós, leitores de registro acástico, nós somos somente o canal. Né? Nós somos um canal. Então, é o que o Vitor falou, o que vem na mente, a gente não pode falar, mas isso tem a ver. A gente não tem que pensar, a gente simplesmente tem que comunicar, falar. E no final, tudo faz sentido. Né? Então, o cliente que tem que saber que faz sentido ou não é o cliente, não é o leitor. A gente não pode ter filtro. Né? A gente é um canal, sem filtro, sem julgamento. Né? Então, o que vem, a gente vai falar, que aquilo ali vai liberar a informação para a realização de cura. Então, não antes eu via, né, assim, percebia mais, no começo, as pessoas ficavam julgando mesmo esse trabalho. Mas é um trabalho espiritual, isso não pode ser feito, é perigoso. Né? Então, eu via as pessoas tendo preconceito com esse trabalho. Né? E eu também ficava meio assim, eu falei assim, gente, por que preconceito? E aí, quando eu comecei a ter mais clientes, eu via a transformação, a cura, a alegria, a felicidade dos meus clientes, eu falei assim, nossa, isso é maravilhoso, eu quero ajudar muitas pessoas através dessa ferramenta. Né? Nós recebemos o chamado, nós como terapeutas recebemos o chamado para esse trabalho. Né? Então, eu não posso aceitar um preconceito. Né? Então, quando eu liberei esse preconceito, Vitor, aí realmente eu vi que as pessoas que vinham até mim são as pessoas que não têm preconceito. Então, eu estava atraindo pessoa com preconceito porque eu também estava sentindo um preconceito contra esse trabalho. E quando eu liberei esse preconceito, eu vi que ele é lindo, ele é maravilhoso, né? Então, aí eu vim só atraindo pessoas realmente que gostam do trabalho, que sentem, que querem voltar, que querem fazer outras sessões, porque realmente viram, perceberam o quanto aquilo fez sentido para elas, na vida delas, né? E quanto aquilo ajuda elas a realizar a vida que elas querem realizar. Né? Que bacana. É bacana você falar isso, Graça, porque assim, é muito difícil viver dos seus sonhos, né? É muito difícil viver do que você realmente acredita, né? Isso está na base isso está na base do nosso trabalho com registros acásticos, porque assim, quando a gente enfrenta quando a gente acessa nossos maiores dons, a gente também tem que estar preparado para enfrentar nossos maiores desafios. Exatamente. Os maiores dons não vêm com pouca responsabilidade, eles vêm com muita responsabilidade. Então, questão de prosperidade, questão de autoconfiança, questões de, né? É um processo lento para ser superado e a gente acha que numa leitura, num trabalho de autoconhecimento, tudo vai se transformar e na verdade não é bem assim, né? A gente vai conseguindo pequenas conquistas, maiores conquistas e aí a gente chega num ponto da autonomia. É bacana a gente ter essa conversa nesse momento, porque eu estou começando a construir essa autonomia de uma forma não dolorida, de uma forma serena, de uma forma tranquila, de uma forma que eu tenho até medo de falar um pouco isso, porque atrai um pouco de inveja às vezes, mas é muito do jeito que eu sempre quis, sabe? Eu estou morando perto da Mata Atlântica, da mata de altitude, estou morando na roça, estou cultivando plantas medicinais, estou cultivando coisas de horta, plantei mandiocas e tudo mais. Que legal! Eu tô dando aula de inglês online, virei um caipira digital. Eu estou aqui no meio da rota, mas estou dando aula de inglês para pessoas que têm bastante dificuldade. É uma coisa que eu não entendia muito bem como que eu ia trabalhar com isso. Queria criar modelos, eu achava que tinha que cobrar X preço, e de tal jeito, e tal. E quando eu comecei a aceitar as coisas que vinham, porque eu estava pronto para fazê-las, né? Essas coisas começaram a se auto-organizar de uma forma mais orgânica, né? E hoje eu estou podendo realizar muitos sonhos, porque assim, eu não tô ainda no patamar de realização financeira que me deixa super tranquilo e super satisfeito ainda. Mas ele é mais do que suficiente para tudo que eu preciso fazer nesse momento.
E porque nesse momento também, o que eu mais estou fazendo ainda é aprendendo, né? Eu estou liberando crenças muito interessantes, assim, com violão, né? Eu moro sozinho aqui na roça, então eu comecei a fazer algumas aulas de violão e finalmente eu destravei para tocar violão. Coisas que eu não dava muito valor, do tipo saber consertar coisas da casa, se quebra um cano. Eu sempre sabia sobre algumas coisas, mas eu não sabia, não tinha tanta autonomia. Aqui na roça tem que ter muita autonomia para cuidar de uma casa, porque tudo que quero você conserta. E essa coisa de plantar, né, de mexer com a terra, que é um resgate da minha ancestralidade. Nossa, Graça, eu estou num momento de tanta plenitude, assim, sabe? Comendo Graças comidas. Eu estou comendo coisas mais simples, mas assim, eu estou emagrecendo, eu estou com mais saúde. Eu não consigo acessar coisas da cidade ou da cidade grande o tempo todo, mas eu tenho uma vizinha que se tornou minha melhor amiga aqui na cidade e eu tenho aprendido a mexer na roça, ajudando ela com a roça dela. E daí, depois que eu trabalho um pouco para ela, ela me ensina algumas coisas. Às vezes eu levo alguma coisa para casa ou então almoço lá e a gente pega assim coisas da horta, coisas sem agrotóxico que a gente cultivou nossa, junto. É um maravilhoso. troço. Assim, tem gente que acha que isso não é vida, né? Mas assim, a pessoa tem que entender que isso é o que eu buscava, né? Lá 5 anos atrás, eu pensava na minha transição para conseguir fazer algum trabalho que eu soubesse fazer online, mas que eu pudesse ficar mais próximo da natureza. Eu queria trabalhar como terapeuta, fazer meus trabalhos, meus rituais de ayahuasca. Aqui na casa onde eu tô, a gente tem eu tenho um rancho aqui na frente da casa, que é onde vai ser o lugar dos trabalhos espirituais. Lá na frente tem os pés de mandioca, a água vem da mina, né? Uma água bem mais pura que a água da cidade. São coisas que são coisas que eu dou valor, assim, né? São coisas que eu... Não, e coisas que você nem imaginava fazer, está vivendo, né, Vitor? Nem imaginava. Você tinha outros projetos, né? E aí a vida vai É, mostrando. Você teria, Vitor, assim, uma lembrança, né, das leituras que a gente foi fazendo, a leitura, o acesso dos registros que te trouxe mais informação, que foi essa chave, essa virada, onde você viu que, nossa, é isso, esse é o caminho que eu devo seguir. olha, Graça, eu queria lembrar mais, assim, porque eu lembro muito, mas eu fico com dó de não ter anotado algumas coisas que você passou, que eu não sabia que ia receber, né? E se eu soubesse, eu teria anotado, registrado melhor, porque foi muita coisa, né? E eu não sei se teve uma específica, assim, que, que me marcou mais. Hoje, Porque, quando eu acesso os registros, eu gravo. Mesmo sendo online, eu gravo e envio o áudio, né, para o cliente, para ele ouvir várias vezes, né? Porque eu tenho cliente que já me acompanha, né? Já é minha cliente há 2, 3 anos, e até hoje ainda é a primeira leitura que eu fiz, né? Porque ainda está fazendo sentido, porque realmente é assim que acontece. não, olha só, Graça, assim, eu para muitas coisas que eu faço, eu não tive uma formação clássica, escolinha, certificado, não sei o quê, sabe? E não é que não respeite isso, né? Eu acho legal e gostaria até de ter estudado um pouco mais, mas às vezes simplesmente eu não via como necessário, ou não via como prioritário, ou não via como algo que eu tinha que fazer uma formação numa determinada escola para fazer, né? Eu acho que às vezes é legal fazer um curso, mas às vezes o curso é muito limitante também dos seus dons, né? Então, quando você fez uma leitura de registro akáshico para mim, você acessou meu mentor, que me auxilia no trabalho de cura com as mãos, acho que foi um dos trabalhos mais bonitos que eu já fiz em relação a esse dom. Eu não senti que eu precisava, sei lá, ter uma formação numa escola de passe X ou Y ou Z, né? Eu até fiz uma formação em cura prânica que eu achei bem bacana e teve um motivo específico para fazer esse curso, mas esse curso, na verdade, não foi um curso que me ensinou a fazer algo, foi um curso que me ensinou a entender o que eu já fazia, né? É, Agora para ganhar confiança para fazer o que eu já vinha fazendo,
essa leitura para mim foi muito importante, essa leitura que você acessou um dos meus mentores e que você me estimulou muito com a fala dele, né, sobre o meu trabalho de cura com as mãos, por exemplo, né? Esse é um exemplo só, mas como você acessou vários mentores várias vezes, esse trabalho que a gente fez junto, e todo o meu trabalho está imbuído dessas leituras em que você trazia mensagens, né? Trouxe mensagens assim de, né, de entidades até que você que por exemplo, né, vou trazer uma coisa meio polêmica aqui, mas dentro do meu trabalho com a ayahuasca, eu sou médium de incorporação também, né? Você sabe disso. E foi muito bonito para mim você acessar um dos meus mentores. Eu acesso nos trabalhos em que eu incorporo. Você acessou ele, você falou com ele, você viu ele, né? Você acessou de uma outra maneira. Eu incorporo ele muitas vezes, né? E, e tangibilizar essas coisas, né? Realmente acreditar que você tem dons que vão além do que do que a mente racional, acadêmica, científica consegue acessar, eu reforço aqui. Acho que foi a coisa mais importante que você trouxe para a minha vida. Assim. Você trouxe de uma maneira muito precisa, de uma maneira muito cuidadosa, de uma maneira muito rica, né? Com uma riqueza de informações muito grandes. Eu lembro que às vezes você estava se aproveitando literalmente da sessão junto comigo, né? Porque os guias me ensinavam e te ensinavam juntos, e a gente fazia, você fazia as coisas, os trabalhos juntos com os guias, assim, e eu falava, nossa, e você estava sentindo que eles estavam passando para mim como informação, e eu fiquei encantado, assim, foi muito importante nessa questão da autoconfiança e nessa questão do aceita que é seu, sabe? E reforço, esse trabalho não é tão fácil assim como a gente gostaria, né? De um piscar de olhos, um piscar dos dedos, tudo se transforma na nossa vida. Mas esse trabalho de a gente se encontrar é um trabalho contínuo e que cada passo é importante para essa conquista, né? A gente vai ganhando espaço, a gente vai conquistando confiança, a gente vai acessando dons e ganhando maestria desses dons, né? Eu trabalho, por exemplo, com jogos de autoconhecimento, eu trabalho com massagem, eu fui estudar Tantra depois disso. Eu trabalho com ayahuasca, né? Eu também uso astrologia. São muitos dons que eu tinha que finalmente acessar e saber que eram meus. E é um repertório imenso e riquíssimo. Só que eu estava totalmente preso, aprisionado por uma mente racional, acadêmica, uma cultura brasileira que é muito complicada para essas coisas, porque a gente acha que espiritualidade tem a ver com caridade, que não é um trabalho que você recebeu dos seus mentores, ou recebeu de Deus, então você não deve cobrar. Umas bobagens que a gente vive na nossa sociedade, o machismo também, né? E essa coisa também que eu que até entendo que tem um papel, por exemplo, você ter um Walter Mercado da vida, ou ter essas figuras assim que eu respeito muito, mas que mostram uma vida muito fora da curva, uma vida que não é normal, uma vida que ou a pessoa acha que não pode casar, ou a pessoa tem um pudor com sexualidade, ou a pessoa tem que usar capas esvoaçantes, e um cabelo assim, né, e roupas douradas. Isso, por mais que traga uma certa conexão com a magia, eu acho que, para mim, por exemplo, ficou muito ruim porque mistificou demais e trouxe para mim muita informação que para mim é meio bobagem, assim, não é necessário. Você não precisa ser solteiro, você não precisa ter um pudor sexual e não ter uma vida sexual por causa disso, de ser uma pessoa que vive solitária, com um limitão pro resto da vida, ou tem que ser alguém que está sempre, né, uma superprodução e fazendo coisas muito estapafúrdias, assim, para você mostrar que você tem o poder mesmo, sabe? Isso tudo me afastou muito desse lugar. Então, eu acho que você me ajudou a limpar toda essa bagunça que existe, né, do misticismo, do machismo, do cientificismo exagerado também. Todas essas tranqueiras que estavam na minha frente e estavam atrapalhando o meu caminho. E eu queria justamente essa coisa pura e simples, do tipo, o que, que é meu? Quem está me ajudando? E como é que a gente faz, sabe?
O resto, para mim, é meio bobagem, assim, sabe? Eu não gosto muito. Enfim. Aqui, ó, a Paty também, ela também é leitora de registro acástico. Quantas saídas de ficha, tudo que eu precisava ouvir. Que bacana. É verdade. É porque a gente acha que tem que ser naquele padrão, naquele formato que a gente aprendeu. Mas não é assim. Não é assim. A gente ali é uma forma da gente aprender, mas depois a gente desenvolve. A gente desenvolve esse acesso e toda a informação que vem, e a gente agrega outras terapias que a gente tem. Eu agrego o Ponopono, eu uso muito o Ponopono. E uma coisa que você falou, Vitor, de cobrança, né? É, como eu entendo isso? Nós estamos aqui, né? Nós, seres espirituais, estamos aqui nesse planeta Terra, no processo de evolução. Né? A minha vida tem sentido quando eu entendo que eu sou um ser espiritual, né? E que eu tenho uma missão e um propósito aqui. Passando por essa missão, por esse propósito, eu vou evoluir, né? Encontrar a evolução que eu vim buscar aqui. Então, quando eu vim com uma missão, com um propósito, Deus me deu talentos, né? Deus me deu os talentos. Para quê? Para que através desses talentos, que são as ferramentas, para que eu possa realizar a minha missão e meu propósito. Né? Só que eu estou no planeta Terra, terceira dimensão, materialista. Eu tenho que pagar conta, eu tenho que comer, eu tenho que me vestir, eu tenho que morar. Então, eu preciso sobreviver no planeta Terra, e para sobreviver no planeta Terra, eu preciso de dinheiro. Sem dinheiro, ninguém vive no planeta Terra. Então, se eu tenho dons e talentos para realizar missão de alma, missão de vida, propósito definido como terapeuta holística para ajudar o maior número de pessoas, eu tenho que comprar. Eu tenho que comprar, eu tenho que dar um valor. Né? E quando a pessoa paga pelo nosso atendimento, ela está valorizando o nosso atendimento. O que é valorizar? É pagar. E está valorizando o trabalho que ela quer realizar na vida dela. Isso é muito importante. Ela está Que, por exemplo, investindo. Ela está investindo no autoconhecimento. Eu não queria entrar muito nesse lugar da crítica, mas eu vou fazer uma crítica pontual, mas só para ser didático, tá? Eu percebi, antes de ingressar nesse caminho, que é muito comum que algumas pessoas que seguem a doutrina espírita enxerguem essa coisa do desenvolvimento humano e da cura e da evolução como uma coisa que, tem muitas vidas para fazer isso, né? E eu percebi muitas vezes que as pessoas, elas têm uma crença muito, muito muito conectada com a escassez, que tudo tem que ser caridade, tudo tem que ser gratuito, tudo tem que ser pobre, simples, quase como se fosse uma culpa católica, né? A culpa católica também é terrível. Eu não quero criticar o cristianismo, o catolicismo ou o espiritismo, mas todas as egrégoras e todos os trabalhos espirituais têm sua luz e sua sombra, gente. Isso é fato. Não é porque é um trabalho espiritual que não tem sua sombra, tem sua sombra também. O budismo tem, o hinduísmo tem, o islamismo tem, todas tem, né? Mas existia no espiritismo essa coisa do mas tem que ser tudo muito simples, tudo muito, né, sofrido, tudo gratuito, vamos lá, não sei o quê. E eu percebi também que essas pessoas eram pessoas que não queriam mudar o padrão, estavam meio que Esse fazendo. padrão de escassez, ele está muito ligado à religião, sim. Né? Porque, assim, o universo, gente, é muito, muito abundante. É muito abundante. Não existe escassez. Quem inventou, quem criou a escassez foram os humanos, foram os seres humanos, foram o homem que criou a escassez. Nem os animais têm escassez. Né? Você vê assim, tem ninhada de gatinhos, são muitos gatinhos. Né? Os peixes no mar, árvores, as frutas, é tudo muito, é abundância, tudo é abundante. Né? Então, essa escassez justamente criada para esse controle, né? Sim, Né? sim. Mas tem um ponto que é um ponto que me iluminou muito forte, principalmente depois que eu fui estudar o Tantra, que é o seguinte: essas religiões que são muito repressoras no sentido da sexualidade, que vem no desejo um problema, né? Não vem no desejo luz e sombra, coisas que a gente tem que evoluir, coisas que, né? Muitas vezes é muito acachapante. Desejo é problema, né? Sexualidade é problema. Essas religiões, elas tendem
a viver numa vibração muito de empobrecimento e de culpa, né? Então, assim, eu posso até ter um trabalho ali, que eu ferro a vida das pessoas, que eu ignoro as pessoas, mas aí eu vou fazer meu trabalho de caridade na igreja, no espiritismo, no budismo, sei lá onde, né? Mas bem, o trabalho aqui que polui o ambiente, ou que ferra a vida das pessoas, depois eu vou fazer meu trabalho de liberar minha culpa na igrejinha. Eu percebi que a gente está fazendo um salto, uma transposição para um trabalho que não é culpa, sim, não é com culpa. Eu não estou fazendo aqui um trabalho para você por caridade porque eu me sinto culpado, né? À medida que eu vou me curando com meus processos de autoconhecimento, com registros akásticos, eu não faço meu trabalho num lugar de culpa, nem de super misticismo, né? É justamente isso. E também não nego meus desejos mundanos, não nego que eu tenho, sou um ser de desejos, eu quero ter uma vida boa. Por que não vou ter uma vida boa? Por que não vou comer uma comida boa? Por que não vou morar num lugar bom? Isso não significa que eu quero ter mais que todo mundo, isso não significa que eu sou corrupto, isso não significa que eu quero que a sociedade seja desigual, que as pessoas passem fome para poder ter dinheiro. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas essa conexão vem dessa repressão religiosa muito forte no mundo, que até faz sentido, gente. A gente precisa entender, a gente precisa estudar a história para entender, né? Muitas religiões foram criadas como formas que hoje a gente poderia até dizer que são formas de manipulação da sociedade, mas que Autodominação, né? Autodominação. sim, Autodominação. autodominação e também porque sim, em nome do desejo, em nome da ambição, em nome do poder, a gente já fez muita besteira na história da humanidade. Então entendemos isso. Mas não significa que um terapeuta que cobra, ou uma pessoa que cobra, ela está nessa vibração de que as coisas que ela ambiciona, ela quer só por poder, um cego poder, entende? Então, na medida que a gente se conecta com isso, né, de uma forma plena, e a gente entende que somos espirituais e materiais, que somos carne e osso e espírito, e que a gente quer fazer coisas boas e viver bem, integrando esses dois lados, né, a gente consegue viver do nosso propósito de vida. Estou falando isso, Graça, porque assim, dentro do trabalho espiritual, isso é muito difícil, isso é muito desafiador, né? Porque a gente tem que dar esse salto de qualidade antes de a gente realmente. Opa, Ah, Vitor, me vim Vitor, você. vai, pode ler, Vitor. Vitor, me vim você, também sou médium de incorporação, e minhas entidades sempre vêm nas leituras que recebo e ouvidos dá o conforto de saber que nós estamos só. Isso é bem o relato que eu estava fazendo um tempinho atrás aí, né? Bacana É, aqui. É bom saber que a gente está junto, né? Mas é bom saber também que a gente pode, né, e deve cobrar pelo nosso trabalho. É muito diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, né, um psychic, né, uma pessoa que é um médium, muitas vezes tem uma vida muito próspera, com muita facilidade, não fica ouvindo as pessoas, mas tem que dar um desconto, mas o seu trabalho é um trabalho espiritual, né, porque é uma outra cultura, vem de uma outra história, né? Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, tem que, muitas vezes, enfrentar uma cultura que não compreende muito bem o lugar, né, esse outro lugar que a gente ocupa, que não é o lugar da culpa. Estou fazendo caridade porque me sinto culpado pelas mazelas da sociedade. Não, é pelo contrário, gente. Porque estou promovendo. né? Porque estou promovendo. Nós Exatamente. esse chamado, sentimos esse chamado e fazemos por amor. Agora, o que muitas pessoas precisam saber é o quanto que um terapeuta que hoje faz leitura de registro acástico, faz teta healing, faz constelação, faz reprogramação quântica emocional, faz tanto, ele investiu e não é barato. Os cursos de formação de terapeutas não são baratos. Barra de axis, todos os cursos, eles têm um investimento alto. Então, nós investimos porque nós queremos estar aptos a praticar, a colocar aquela técnica, né, aplicar e ajudar as pessoas. Porque os médicos, né, as pessoas vão para uma faculdade de medicina, saem de lá formados e vão ajudar as pessoas a curar a sua saúde física. Né? Nós também somos médicos. Nós não curamos, pode até curar o físico, né? Mas a nossa cura é mais emocional, espiritual. Né? Então, nós realizamos essa função de curadores, de levar a cura.
né? E como é que chega a cura no corpo físico? Porque muitas das vezes o seu problema no corpo físico está no seu emocional, está no seu espiritual. Né? Então, quando a gente realiza essa cura, o corpo físico também cura. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Né? As leituras de registro akáshico, elas são terapêuticas, né? Elas ajudam as pessoas a realizar as suas curas, no seu processo de autoconhecimento, né? Elas precisam se conhecer para saber quem elas são, para lidar com elas, entender os seus sentimentos, entender as suas emoções, entender os seus desejos, né? Entender a sua realização profissional, entender a questão financeira, né? Por que ela não consegue prosperar, né? Então, pode existir dentro dos seus registros acásticos alguma questão da sua ancestralidade, alguém lá atrás na sua ancestralidade que fez um contrato, um pacto, um acordo espiritual em que, a partir daí, toda a sua descendência estaria sobre aquele efeito. E isso existe demais. Né? Eu não costumo lembrar muito das minhas leituras, não, né? Porque senão é muita leitura, não dá para lembrar. Mas quando o cliente faz um depoimento, aí eu consigo associar isso. Então, eu tenho uma cliente que ela fez um depoimento, né, e que ela não conseguia se desenvolver no negócio. Ela tem aquele espírito empreendedor, sempre quis ter um negócio próprio e não conseguia desenvolver de jeito nenhum. Então, ela sempre, os sócios roubavam, as coisas quebravam, ela não conseguia ir adiante, mas ela não tinha vontade de trabalhar numa empresa, ela queria ser empreendedora. Esse era o desejo dela. Então, o que ela fez? Numa das leituras de registro acástico, nós vimos que lá na sua ancestralidade, né, ela tinha uma ancestralidade italiana, né, e que uma trilavô, sei lá qual, ele faliu, né, o negócio dele quebrou, e ele falou que nunca mais. Acabou. E a carga energética que ele colocou naquela informação, né, aquilo ali estava no DNA dela, está no registro dela. Então, dentro dos registros, né, ela entendeu isso, ela devolveu isso para o ancestral dele, isso é seu, não é meu, né? Liberou isso com muito amor, com muita amorosidade, e os negócios dela depois começaram a prosperar, porque ela tinha essa energia, essa memória gravada no campo dela, nos registros acásticos dela, da ancestralidade dela. Né? Porque quando a gente nasce, a gente traz toda a nossa carga emocional no nosso DNA, né? Do pai, da mãe, dos avós, de toda a nossa ancestralidade. E isso fica nos nossos registros. Então, ela, ao liberar, né, nessa leitura, ela falou assim, nossa, agora a minha vida, meus negócios estão prosperando, já estou abrindo uma outra loja. Então, isso é mágica? Não. Isso é um trabalho que é realizado, é um trabalho terapêutico realizado dentro dos registros acásticos. Tem mais aqui um comentário, né? Fábio Luiz, gastamos uma grana e o pessoal acha que tem que ser atendimento gratuito. O Fábio também é terapeuta. É verdade, a gente investe muito nas nossas terapias, né? E a gente não consegue depois cobrar porque as pessoas acham que tem que ser gratuito. Não é bem assim, né? Mas assim, ó, Graça, eu vou te falar uma coisa, tá? Eu, durante a pandemia, eu surfei na pandemia, tá? A pandemia foi difícil para mim? Foi. Mas eu estava tão autotrabalhado, eu estava tão autocentrado no sentido de me trabalhando e olhando para mim, para as minhas questões que eu precisava aperfeiçoar, que minha intuição estava tão, né? Tava tão desperta já. Em 2 meses eu fui para a roça. E consegui viver desses trabalhos que eu faço online. E fui aprendendo na natureza, um privilégio que poucas pessoas tiveram, né? Muita gente teve. Então, assim, eu lá atrás, eu penei bastante, assim. Para chegar onde eu cheguei, eu tive que passar por muita transmutação e transformação. Tive que abandonar muitas coisas que já não cabiam mais na minha vida, para começar outras. Tive que redimensionar minha vida em muitos sentidos. Mas só assim a minha vida caberia onde ela está cabendo agora, percebe? Não dá para fazer uma mágica assim, do tipo, eu vou trazer toda a minha vida para cá, para onde estou agora. Não faz o menor sentido, né?
Eu tô morando no estado. Desapego, né, Vitor? Processo de desapego. Isso não serve mais. Para minha nova vida, isso não serve mais. Exatamente, porque assim, né, como é que eu vou lidar com tudo que eu já fazia e com tudo que eu tinha, e com tudo que, né, que fazia parte da minha vida, e abraçar uma série de outras coisas que eu estou abraçando. Não tem espaço para, não tem tempo para isso, não tem disposição emocional para isso, né? Então, se eu queria aprender a cultivar a terra, aprender a cultivar minhas próprias plantas medicinais, e conectar com a terra e comer produtos em transição agroecológica, produtos mais saudáveis, ter uma alimentação mais saudável, emagrecer, ter mais saúde, ter mais disposição física, poder, né, estar mais próximo da natureza, de uma cachoeira, de um mato. Estou ostentando aqui um pouco, né? Eu sei que eu estou ostentando, mas assim, isso vem de um lugar que é um lugar assim, de, tipo, vida simples, né? Porque eu não queria viver na mesma lógica que a gente vivia. Eu queria ter autonomia sobre a minha vida. Eu queria aprender a estar aqui. Não ser uma pessoa que. Vida simples não significa não ter abundância, né, Vitor? Não ter conforto, né? Exatamente. E eu estou falando dos dois lados da questão, né? Ter conforto e abundância e também não ser a pessoa que vem para cá e, sei lá, só quer, sei lá, de repente contratar alguém para trabalhar para mim. Não, eu queria fazer essas coisas. Eu queria mexer na terra. Eu queria aprender a carpir, essas coisas todas. Eu queria plantar minhas próprias plantas medicinais e ter o prazer de um dia, quando eu tiver que atender alguém, falar, deixa eu pegar um ramo de alguma coisa aqui que eu plantei no meu quintal, sabe? E essa coisa que a gente está resgatando agora do artesanal, do cuidar da nossa própria vida, de fazer nosso próprio alimento, de entender melhor por que que a nossa, né? Essa pandemia trouxe para a gente muita luz sobre por que que a gente está vivendo a vida que a gente está vivendo, né? E daí a gente começou a prestar mais atenção em como as coisas são feitas, como a comida chega até a gente, qual que é a comida que a gente come, tá mais conectado com a nossa própria família e tudo mais, né? E para mim isso foi muito tranquilo, porque, né, assim que começou a pandemia, em 2 meses já estava mudando para o interior, e depois de 3 meses já estava na roça, exatamente onde eu estou aqui. E Legal. de frente para as araucárias, que era um sonho da minha vida, morar perto das araucárias, perto de um dos parques nacionais mais lindos aqui do estado, que é o Parque Nacional do Santa Virgínia, que tem muita Mata Atlântica, muita cachoeira. E assim, e aqui também, graças, só uma coisa que eu acho importante falar, aqui eu estou num outro estágio de evolução, porque no Brasil profundo, do interior, muitas das práticas que a gente acha que se perderam, que as pessoas não tinham mais, elas ainda existem. Então, eu estou num lugar onde a conexão com a magia e com a cura, e com a espiritualidade é muito mais viva do que em São Paulo. Então, Ah, assim, você está, nossa, viu? Abençoado. tanta Abençoado. coisa, tanta coisa, por ter coragem de assumir quem eu sou. Acho que a maior cura que a gente pode promover é o prazer de estar vivo, sabendo que você está vivendo aquilo que você veio viver, ensinando aquilo que você veio ensinar, experimentando aquilo que você veio experimentar, e não zumbizando assim, sabe? Estressado o tempo todo, só pensando em meta, prazo e não sei o quê, e, né, e as empresas sugando a sua energia vital e com relações familiares tensas e difíceis, sabe essas coisas que a gente vai trabalhando também nesse processo, né? A gente vai melhorando, a gente vai alcançando outros níveis, né? De relação dentro da família, relação profissional, relação com os amigos. A gente muda muito com quem a gente convive e as coisas vão se encaixando da forma que deveriam ser, porque você precisa de sustentação. Nós somos seres interdependentes, né? A gente precisa ter relações melhores com a própria família, a gente precisa se livrar de algumas relações tóxicas com algumas pessoas para ter relações mais prósperas e, e, e mutuamente nu- nutritivas, sei lá, me veio essa palavra na cabeça, né? Do que simplesmente um querer sugar do outro, por exemplo. Olha, Vitor, está sendo muito importante para mim essa conversa aqui, porque tudo isso que você está vivendo, eu tenho recebido esse chamado. Eu tenho recebido esse chamado. E não tem como dizer não, né?
Não tem como. Antes eu perguntava como. Hoje em dia eu não sei como. Eu só sei que é. É assim que vai acontecer. As coisas vão acontecer, né? Quando a gente está pronto, quando a gente aceita, né? Não, ok, é isso, então é isso. Né? Como que uma administradora executiva vai chegar para morar na roça, plantar? Cara, é isso. É a felicidade, sabe? É viver a sua essência, quem você realmente é, não quem a sociedade, né, quis, né, que você fosse essa matrix. Eu já saí dessa matrix, né? Agora eu estou nesse momento de transição, né, para essa vida aqui, essa vida que realmente é viver a minha essência, né? Onde eu vou poder aprender online, continuar fazendo as minhas leituras de registros, fazer todos os meus atendimentos online, sem nenhum problema. E também vou plantar, vou colher, Sim. vou fazer. E seus atendimentos online vão render muito mais quando você estiver morando no interior, se você realmente fizer isso, porque o custo de vida é muito mais baixo. Primeiro, porque o custo de vida é mais baixo, né? E segundo, porque você, com um espacinho de terra, você começa a não depender tanto do supermercado ou da padaria, ou sei lá o que, para você comer. Eu, por exemplo, eu lembro que quando eu cheguei aqui em São Luís Paratinga, eu participei de uma campanha chamada Campanha do Divino Alimento, que a gente recebia uma cesta de produtos em transição agroecológica, que vinha raízes, vinha grãos, assim, às vezes vinha feijão, às vezes vinha mandioca, às vezes vinha batata doce, vinha várias verduras, hortaliças, e eu não conseguia dar conta dessa cesta. E essa cesta linda, maravilhosa, cheia de produtos maravilhosos, ela me custava R$ 130 por mês. Eu não conseguia comer essa cesta sozinho. No meio da pandemia, cozinhando, essas coisas todas, eu emagreci muito, ganhei muita saúde, muita qualidade de sono. E olha o custo disso, né? Porque se você for encher seu carrinho de orgânico na cidade, quanto é que você não gasta numa compra? É verdade. Uma amiga minha disse para mim que ela gastava, às vezes, isso numa compra, né? Que eu gastava num mês recebendo toda semana. Eu já cheguei no vizinho aqui comprar couve, né? Couve plantada ali na horta, sem agrotóxico e tal, por R$ 1, umas coisas assim, sabe? Que eu também acho muito pouco, né? Eu tenho vontade de contribuir um pouco mais. Mas, enfim, de toda forma, é mais ou menos assim, né? Eu só queria falar uma coisa, enquanto você estava falando, me veio, que é o. Estou tentando me lembrar agora. Você falou uma coisa que eu achei importante. Você estava falando que esse chamado. Eu acho que o mais importante é que eu tenho aprendido é o seguinte: quando eu cheguei aqui na chácara, eu olhei para a chácara e falei, não sei por onde começar. Nunca morei na roça. Nunca morei sozinho fora de São Paulo. E daí eu fui morar sozinho numa chácara. Acho que mais ou menos tem aqui uns 1.500 metros quadrados, muito espaço para plantar, né? Mas ela estava toda prontinha, casinha, mina d'água, né? Fossa séptica, tudo preparadinho, mas assim, um mato, né? E eu olhava para aquilo e tem algumas plantas frutíferas e tal. O que eu percebi é que a gente vai aprendendo nesse caminho de seguir a intuição e de receber as mensagens, não ficar questionando, a fazer uma coisa de cada vez, né? Eu comecei a fazer uma coisa de cada vez. O que dá para fazer hoje? O que dá para fazer agora, né? Às vezes o que você pode fazer é me visitar, por exemplo, né? Porque isso já vai te dar uma dimensão, uma noção das coisas que eu estou enfrentando aqui, né? Tem desafios também. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é começar a cultivar uma horta de ervas numa varandinha, num cantinho da casa, do apartamento, né? Isso eu já Se, con- faço. Isso eu é, já faço. então, tá vendo? Se conectar com os produtores locais da sua cidade, ver se não tem um benzedor, um curandeiro, uma curandeira na sua cidade, ver como que ela começar a frequentar esse espaço, começar a frequentar o espaço das pessoas que estão produzindo, às vezes em hortas urbanas, que eu sei que tem no Rio de Janeiro também, com certeza, tem em São Paulo. Então, o que que dá para fazer hoje? O que dá para fazer agora, né? Acho que eu tenho certeza que você e eu sofremos muito por a gente querer antecipar e que a coisa acontecesse exatamente do jeito que a gente estava imaginando e sonhando. Mas nunca acontece desse jeito, né? Só que se a Não, mas gente. isso eu já aprendi. Agora eu solto. Eu solto. Então, eu não me prendo mais a resultado. Não.
Mas o grande problema disso é que a gente não só sofre por antecipação, a gente também deixa de curtir a viagem, deixa de curtir o processo, deixa de curtir o que a gente está aprendendo hoje. É verdade, é verdade. Agora, Vitor, eu coloquei aqui o contato, né, para as pessoas que queiram fazer as leituras de registro acástico. Então, eu coloquei aqui o meu contato, né, 21 981 456060 e o contato do Vitor, 11 969999 7911. Está passando aqui embaixo, é só anotar. Fala aí para um pouquinho, porque a gente já passou já de uma hora, né? Fala aí para um pouquinho a respeito do teu atendimento, né? Do teu atendimento lá. Você não faz exatamente uma leitura de registro acástico. Qual é o teu atendimento? O que eu ia dizer é o seguinte: quem quer fazer uma leitura de registro acástico, eu acho que tem que procurar a graça. Se a pessoa sabe o que é leitura de registro acástico e quer fazer uma leitura de registro acástico. Não é que não faça leitura de registro acástico, é que ela vira uma ferramenta para eu acessar os registros acásticos usando outras ferramentas. É só essa diferença, né? Então, por exemplo, eu tenho trabalhado muito com pessoas que têm dificuldade para aprender inglês. Isso tem a ver com desafios da alma, isso tem a ver com desafios de crescimento profissional e pessoal. E o terapeuta está ali atrás, o leitor de registro acástico está ali atrás, só que ele não para, senta, medita, faz um trabalho assim só voltado para aquilo. Aquilo vai permeando o trabalho. O leitor de registro acástico também está por trás do cara que facilita jogos de autoconhecimento. Eu gosto de tirar tarô, eu também faço mapas astrais, kármicos. Eu tenho vários trabalhos diferentes, né? Inclusive o trabalho de xamã, Técnica. a teologia da missão de vida, do propósito de alma, é tudo, né? É tudo ferramentas para fazer a mesma coisa, né? Ferramentas para crescer profissionalmente, para crescer pessoalmente, para evoluir como pessoa, para ser mais você mesmo, né? Só que eu tenho essa coisa, né? Que eu gosto de pegar umas coisas diferentes e botar a leitura de registro acástico no meio. A coisa que eu mais faço, assim, do tipo parecida com leitura de registro acástico, é fazer um trabalho com a medicina da floresta, a ayahuasca, né? Que a gente acessa uma expansão de consciência um pouco mais elevada, um pouco mais intensa, mas porque eu tenho uma questão que é um dom e ao mesmo tempo uma deficiência. Eu sou muito mental, muito racional. Eu tenho um pouco de dificuldade de simplesmente ir lá e fazer uma leitura de registro acástico. Eu não me sinto super confiante para fazer sem uma expansão de consciência maior, mas porque eu sou muito mental e muito racional. Eu tenho uma formação acadêmica muito forte, né? Eu fiz doutorado em linguística aplicada e tudo mais. Então, eu não me sinto assim, sinceramente, você me formou, fiz ótimas leituras, mas eu não me sinto apto a, em qualquer situação, em que circunstância, fazer uma leitura de registro acástico. Então, eu tenho sido demandado, por exemplo, para trabalhos espirituais que, enfim, que as pessoas julgam aí um pouco polêmicas, né? Mas eu não faço nada do mal, assim, eu faço coisas do bem. Já me chamaram para fazer trabalho de desamarração amorosa, de quebra de contrato, assim, mas coisas, pessoas que acreditam nessa questão da magia negra, eu acredito também, mas eu gosto de me ancorar nesse lugar, entende? Para fazer esse trabalho. E às vezes eu faço a distância mesmo sem a pessoa consagrar ayahuasca, embora eu prefira fazer rituais clássicos, tradicionais, presenciais, eu consagrando e a pessoa também, a gente acessando junto a cura que precisa, né? A leitura de registro acástico foi muito bem-vinda na minha vida, estruturou todos os meus trabalhos, está por trás de todos os meus trabalhos, mas eu não sou né, no modo clássico, um leitor de registro acástico. Ah, legal. Eu recomendo a Graça, super recomendo a Graça, super confio no trabalho dela e espero que tenha ficado claro aqui hoje, né, o quanto eu confio no trabalho dela. Simplesmente fez parte, inclusive, de eu me considerar, né, dessa forma alternativa, um leitor de registro acástico, as nossas trocas e tudo mais. Olha, foi maravilhoso essa conversa hoje. Nossa, assim, me trouxe muitos insights. É, é muito bom, né? Quando a gente ouve assim, que a gente acha isso é loucura, isso não é legal, isso não vai dar certo. Ai, é exatamente isso, está dando super certo. E maravilhoso. Gratidão. Eu levei a sério, viu, Graça? Eu levei a sério todas as leituras, todas as mensagens, todas as informações, todos os guias. Ela vai fazer isso, vai fazer. Lá e fui. Vai fazer, fui lá fazer. Tô aqui.
Estou vivo, estou bem, estou super feliz também com tudo isso. A Paty aí está falando que também recomenda. A gente já fez bastante troca também, né? A Tati, além de leitura de revista Cática, ela atende com Teta Healing. Então a gente troca, né? Eu fiz leitura de revista, ela fez Teta Healing. E é muito legal isso, né, gente? Esse mundo, né? A gente vai se encontrando, né? A gente vai encontrando a nossa turma de terapeutas, pessoas que têm essa sintonia, sente, né, esse chamado, esse desejo de ajudar, né, na transformação do mundo através desse trabalho de cura das terapias. Então, Vitor, muito obrigada pela sua presença, por você estar aqui hoje, compartilhando aí essa sua história maravilhosa. Foi maravilhoso saber que isso que eu tenho, esse chamado que eu tenho ouvido é um chamado bacana. Ah, Pátia, vamos aprendendo junto. É verdade, Pátia, vamos aprendendo junto. Então, sabe, foi super providencial. Eu acho até que são os meus mentores, meus mestres espirituais que pediram para a gente conversar aqui para abrir assim, mais essa certeza dentro de mim de que esse é o caminho. Né? Muito bom. Gratidão. Eu te agradeço, Graça, eu te agradeço muito. Lembrar nossa história, né? Sabendo que tudo é aprendizado, né? Nossa, é prazer meu estar aqui, poder fazer esse testemunho, né? É complicado, né? Na verdade, estou falando de mim, de você ao mesmo tempo, mas ser testemunho desse nosso processo, do meu e do seu e do nosso juntos, né? Ser testemunho do quanto eu pude evoluir, o quanto pude me abrir, quanto você fez parte desse processo, num momento crucial ali, né? Lembrar também que eu também te ajudei, também te dei vários pitaquinhos do universo, do astral ali. Maravilhosos. Inesquecíveis. E perceber que a gente está cada vez mais próximo, né? E perceber que a gente está falando cada vez mais a mesma língua e até se interessando por coisas parecidas, né? Enfim, estou também aprendendo muito sobre fitoterapia, estou aprendendo muito sobre chás e tudo mais, né? Estou cultivando kefir, estou cultivando, aprendendo a fazer várias medicinas aí com as plantas para auxiliar no meu processo, né? Auxiliar na forma como eu entrego meu serviço para as pessoas. Eu fico muito feliz que você também esteja nesse caminho, porque no seu caso, tenho certeza, né, que é de fábrica. Faz parte do modelo de fábrica. É, faz parte da minha sexualidade, né? É uma herança cultural, né? Então, que eu estarei abraçando com muito amor. Com muito amor. Então, E Vitor, quero convidar, ó, só para terminar com o convite, eu quero convidar as pessoas a conhecerem o meu trabalho aqui em São Luís de Paraitinga, quem quiser conhecer, tá? Conhecer um pouco, quem quiser conhecer um pouco sobre a transição agroecológica, quiser conhecer sobre os trabalhos que eu realizo, né, a gente não precisa necessariamente estar fazendo trabalho, mas eu estou aqui à disposição, então eu posso falar um pouco e mostrar um pouco os caminhos que eu venho descobrindo por aqui. Só deixar esse convite, tá? Desculpa, eu te atrapalhei. Pode terminar. que isso? Eu vou, eu quero ir. Agora eu quero mais do que nunca ir. O Vitor, qual é o seu Instagram, Vitor? Meu Instagram é curandeiro caipira. É, é @curandeiro _caipira. Mas me acha também pelo nome Vitor Takeshi Sugita, porque isso é só né, o meu link de Instagram, né? Mas se procurar por meu nome completo também, Vitor Takeshi Sugita, me acha lá no Instagram. Legal. Então, se alguém quiser conhecer mais um pouco do trabalho do Vitor, é só acessar ele no Instagram. Está aqui o WhatsApp dele, pode trocar mensagem com ele e pode ir lá visitar o Vitor, que ele vai estar lá esperando. Tá bom? Então, vamos encerrar mesmo. Beijo no seu coração. Em breve vamos nos encontrar. Beijo a todo mundo que esteve aqui presente nessa live. A Bom, Paty, o Fábio, gratidão. Né? E até a próxima, meu querido. Tchau. até a próxima, querida.